Savarino no Fluminense. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Botafogo pode perder mais um titular para 2026. Savarino entrou na mira do Fluminense. Ao contrário de São Paulo, Corinthians e Grêmio, que não tem a cidade do Rio de Janeiro para oferecer como compensação ao Savarino, com o Flu, ele permaneceria morando no Rio, é um desejo do próprio Savarino e dos seus familiares. E mais, Botafogo não pode admitir publicamente, mas precisa vender jogadores para juntar grana, tudo por causa daquele transfer ban de 114 milhões de reais. Pois bem, Fluminense e Botafogo negociam nesse momento para o repasse em definitivo do Savarino, além de dinheiro e o Wallace Davi. Esse jogador é um volante das categorias de base do Fluminense e um velho sonho do Botafogo. Na semana passada, enquanto o Fluminense tentava a contratação do Marlon Freitas e o Flu chegou a ser dado como favorito, antes da entrada do Palmeiras na negociação, o Wallace Davi já havia feito parte de uma possibilidade de troca envolvendo o Marlon Freitas. Importante registrar que o Botafogo passa por enormes dificuldades financeiras. E embora John Textor assegure que está tudo bem e que em janeiro vai fazer uma das maiores janelas de transferências, nesse momento o Botafogo está proibido de registrar novos atletas por conta daquela dívida que se transformou no transfer ban relacionada a Thiago Almada e ao Atlanta United. São 21 milhões de dólares ou 114 milhões de reais. Eu honestamente, muito honestamente, cara, eu torço muito para que o John Textor esteja muito incomodado com todo esse vexame público que foi o final de 2025 e ter o seu nome envolvido em incompetências financeiras a ponto de não pagar o Thiago Almada mesmo depois de 2 vendas, né? Porque isso é uma catástrofe, isso é um vexame público realmente muito grande. Na medida em que o americano se incomode com isso, ele pode vir para 2026 resolvendo o que tem que ser resolvido. Primeiro, ele resolve o transfer ban e tira isso da frente. Beleza, maravilha, estamos todos torcendo para que dia 5 isso aconteça e a gente não perca um segundo de janela sequer por conta de transfer ban. E nós vamos acompanhar. Se o Botafogo perder janela e perder... Se a gente vê o Medina fechar com outro clube, porque o Botafogo estava em transfer ban, a gente vai cobrar isso aqui, você pode ter certeza disso. Então, primeiro é tirar o transfer ban da frente. Depois tem lá a proposta dele de recompra do Botafogo, que ele consiga resolver isso com os seus sócios, e aí ele está liberado para poder, então, aplicar os recursos dele. Porque, há um pouco tempo atrás, disseram o seguinte: John Textor tem recursos próprios para garantir o transfer ban, e não garantiu. Ah, mas é porque... Ah, não, mas tem um problema. Ah, mas não interessa, não garantiu. Não adianta você ter dinheiro no bolso e não colocar a serviço dos seus compromissos. O compromisso deve ser honrado. Ponto. Fim de papo. Depois você se acerta com seus sócios, depois você isso, depois você aquilo. Mas o compromisso tem que ser feito e o clube deve ser sagrado. O Botafogo não pode ser prejudicado e o Botafogo está sendo prejudicado. Esse é o X da questão. Então, eu torço demais para que o americano consiga, em 2026, vir com esse sangue nos olhos de que realmente precisa... de que a gente precisa para que o Botafogo saia desse marasmo, ou melhor, não é nem um marasmo, né? Do fundo do poço, né? Que o Botafogo realmente, essa reta final foi muito amarga para o torcedor. Alguém ainda vai dizer assim: pô, Manel, você está exagerando, fundo do poço que o time está na pré-Libertadores, terminou o Brasileiro em 6º. Beleza, você está satisfeito com o transfer ban, então? Então tá bom, eu respeito a sua opinião. Eu não estou satisfeito com o transfer ban, beleza? Bom, dediquei esses 10 primeiros minutos do vídeo para dizer algo mais... Está mais no campo da opinião, no campo da análise, para a gente poder projetar um 2026. E agora, sem dúvida nenhuma, vamos trabalhar a informação, que eu sei que você está aqui para isso. A primeira delas, que eu achei muito interessante, foi uma informação publicada ainda hoje, na parte da manhã, de que o Martim Anselmi, ele conversa sobre o planejamento do Botafogo e define 3 posições prioritárias, né? Então, segundo o site do GE, ele definiu 3 posições prioritárias. Ele quer um zagueiro destro, ele quer um volante para o lugar do Marlon Freitas, ele quer um ala esquerda, com força, velocidade e ofensividade, que era justamente tudo aquilo que o Cuiabano tinha, né? Infelizmente, o Cuiabano parece que não vai retornar ao Botafogo, mas parece também que as conversas continuam. O Botafogo está punido pela FIFA com transfer ban e não pode pagar pela contratação, por não pagar a contratação do Almada, e nesse sentido o Botafogo não pode trazer os reforços que o Anselmi quer. Eu fico muito me colocando no lugar do Anselmi, né? Caramba, cara.
Fechei com esse clube, 10, 15 dias depois veio um transfer ban. Será que quando contrataram o Anselmo, foram claros com ele, a gente provavelmente vai passar aqui por um transfer ban, mas a gente vai sair, tá? Fica tranquilo. Ou será que só contrataram um cara e agora ele tá em casa assim, falando, meu Deus do céu, onde eu fui me enfiar? Bom, não sei. Fato é que a gente tem aqui essa informação. Outra informação bastante interessante é que o salário do Martim Anselmi para o Botafogo foi uma jogadaça. Por quê? Porque o salário dele é quase metade do que ele rejeitou no Atlético Mineiro há 4 meses. Como você já sabe bem, né? Já noticiei aqui, várias pessoas já comentaram sobre isso. O Martim Anselmi rejeitou o Atlético Mineiro no último dia de agosto de 2025, antes do Clube Mineiro anunciar o Jorge Sampaoli como comandante. E ele receberia um salário muito maior em Belo Horizonte, né? Quem conta isso é o jornalista Fernando Calas. Naquela ocasião, segundo noticiado pela imprensa, o Anselmi afirmou que queria voltar a trabalhar apenas em 2026, depois de ter sido demitido pelo Porto, após uma participação na Copa do Mundo de Clubes, que não foi tão bem assim. Na verdade, foi uma verdadeira tragédia, né? O Porto na Copa do Mundo de Clubes, né? Ele esteve muito próximo de ser técnico do Atlético Mineiro. Aqui eu estou lendo as aspas do Fernando Calas, que teve uma oferta de quase o dobro do salário do que ele vai ganhar no Botafogo. Só que teve alguma coisa que não deu certo, ele olhou para o elenco e viu que o elenco não encaixava e ele não queria errar depois da saída do Porto, principalmente da forma como ele saiu. Ele não queria errar na próxima escolha. Acho curioso, né? Ele não querer errar e acabar vindo para um Botafogo que está, nesse momento, tão conturbado financeiramente. Mas é claro que a gente torce pelo melhor. Mas eu entendo demais, principalmente porque eu ainda estou em Portugal, hoje dia 2 eu retorno para o Brasil amanhã, no dia 3. O estádio do Dragão está bem aqui, ó, à minha direita na janela. Aqui eu fico na casa dos meus sogros, né, que fica em frente aqui ao Estádio do Dragão, é bem bacana, e eu conversei com bastante gente aqui, muitos esportistas, foi a jogo do Porto e tudo mais, né, contra o AVS e tal, foi bem legal. Inclusive eles têm um baita de um atacante, Samu, 21 anos, jogadoraço, mas enfim, e ele saiu do Porto justamente porque o elenco não encaixou com o estilo de jogo dele. Né? Todos os torcedores do Porto são unânimes. Pô, o cara joga com 3 zagueiros, os zagueiros que tem que saber construir o jogo. O Porto não tinha um zagueiro que sabia construir o jogo. Logo, o trabalho do Anselmi não encaixou. E para piorar, o Porto acabou vendendo uma série de jogadores, os 2 mais importantes do time, o time se enfraqueceu demais. Ele provavelmente olhou para o elenco do Atlético Mineiro e falou, pô, esse elenco aqui não encaixa com o meu estilo de jogo, eu não posso cometer o mesmo erro que foi ir para um Porto com um elenco que não encaixava com o meu estilo de jogo. O que me mostra até uma certa limitaçãozinha do treinador, né? Porque, beleza, você chega num elenco que não tem peças que possam encaixar com o seu estilo de jogo preferido, o certo seria, né? As boas práticas dizem o seguinte, olha, o treinador tem que se adaptar ao elenco e não forçar o contrário. No Porto ele forçou o contrário, não deu tão certo. No Atlético Mineiro, ao invés dele topar o adversário, o desafio, e ele mesmo falar assim, pô, eu vou me adaptar, ou não, deixa que em 2026 vai aparecer uma coisinha melhor. Mas no final das contas, o que nós temos é o Martim Anselmi, que foi demitido do Porto após uma trágica participação na Copa do Mundo de Clubes, ficou feio para o Porto, né? E por conta disso, depois da recusa do Atlético Mineiro, ele acaba baixando demais a sua pedida salarial, ele fecha com o Botafogo pela metade do salário, quase metade do salário que ele tinha para receber no Atlético Mineiro, né? Então, tem toda essa questão. Uma outra informação que, cara, na boa, assim, a gente comenta, porque é janela, tem que comentar, amanhã ou depois acontece, aí você estava escondendo a informação. Não se trata de esconder a informação, se trata de que eu não acredito que isso aqui vai acontecer, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Álvaro Montoro, do Botafogo, entra na mira do Fenerbahçe da Turquia. Assim, o Montoro é um dos principais jogadores da idade dele no planeta. Eu não consigo imaginar o Montoro sendo vendido para o Fenerbahçe, com toda a honestidade. Mesmo que o Fenerbahçe chegasse no Botafogo hoje com um caminhão de dinheiro, 30 milhões de euros, 35 milhões de euros para levar o Montoro, na minha opinião, seria um erro de cálculo de carreira do Montoro aceitar essa proposta. Muito honestamente. O Montoro é um jogador para sair do Botafogo direto para a Premier League. Ou para um Bayern de Munique, ou para um Real Madrid, ou para um Barcelona. Ele é jogador desse nível de quilate, desse nível de transferência. E o Botafogo sabe que dá até para pegar talvez 35, 40 milhões. O Botafogo encaixando na mão do Anselmo e fazendo uma baita de uma temporada, meu amigo, esquece.
Esquece, o Montoro é jogador para 35, 40 milhões, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Principalmente por conta da baixa idade dele. Se pegar a copinha do mundo, então, mesmo que seja no banco, meu Deus do céu, decola. Aí você vai fazer o que na Turquia, cara? Vai perder tempo lá, vai se esconder, não é legal. Então, assim, para mim, não faz o menor sentido. Falando em Botafogo fazer uma baita temporada, eu prometi no começo do vídeo que eu ia falar um pouquinho de fair play financeiro, né? Então vamos lá. Por que me preocupa muito o Botafogo estar passando pelo momento que está passando, justamente em 2026? O fair play financeiro, que já se iniciou a partir do dia 1º de janeiro de 2026, começou ontem a vigorar, ele é um processo de transição, que vai de 2026 a 2029. Essa é a primeira informação que precisa saber. Então, não é todo o peso do fair play financeiro que recai sobre todos os clubes no primeiro momento. Vai ser uma transição paulatina. Só que essa transição, ela limita os gastos com futebol em 70%. 70%. A partir de 1º de janeiro de 2026. 70% do quê? 70% da sua arrecadação com futebol. Pois bem, se o Botafogo tiver uma temporada de transfer ban toda atribulada, perda de jogadores e tudo mais, a tendência, no pior cenário, é o Botafogo ter uma temporada ruim. O Botafogo tendo uma temporada ruim, o Botafogo vai performar mal nas competições e vai arrecadar pouco. Jogadores não vão se valorizar para serem vendidos, premiações vão ser abreviadas, o Botafogo não vai ter acesso às maiores premiações porque vai ficar pelo caminho. Em função disso, você não vai pegar uma Libertadores ou quem, né? Ainda mais agora que estava difícil pegar Libertadores, já não é mais G6, agora é G5. Vamos lembrar disso, porque a 6ª posição, que era pré-Libertadores, foi para o vice da Copa do Brasil. Então, nesse cenário, a sua arrecadação cai. O que significa dizer? Que em 2027 você vai poder gastar bem menos dinheiro do que você gastaria se a sua temporada fosse boa. Por isso, o Botafogo precisa, de todas as formas, usar esse 1,5 bilhão de arrecadação que ele vai ter teve em 2025, que é o número que se fala, gastar o mais próximo possível desses 70% em 2026, para que 2026 a roda gire demais e o Botafogo se mantenha nas cabeças. Para o Botafogo fazer não 1,5 bilhão, porque não vai ter mais premiações de Copa do Mundo e de clubes, mas fazer uma arrecadação de, no mínimo, na casa de 1 bilhão. Para que em 2027 ele possa gastar na casa dos 70% de 1 bilhão. Para que em 2027 ele performe bem, para que em 2008 ele também arrecade na casa de 1 bilhão e possa ficar gastando ali na casa de 1 bilhão, na casa de 700 milhões, são 70% de 1 bilhão, e ficar muito acima da média nacional. Por isso que é muito preocupante começar 2026 dessa forma. Beleza? Quero muito terminar 2026 falando, caramba, cara, olha como é que a gente começou o ano. E olha como estamos terminando. Quem diria campeão brasileiro? Quem diria campeão da Libertadores? Quem diria campeão inédito da Copa do Brasil? Tomara a Deus. E vamos de novo, torcer muito para que John Textor, até o início dessa janela, dia 5 de janeiro, consiga resolver todos os problemas. Um grande abraço para vocês que ficam e fui! Fala galera, muito obrigado pela companhia, estamos fechando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela força que vocês vêm dando, já peço aí o like de vocês mais uma vez, muito obrigado. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, esse canal aqui traz notícia todos os dias do Botafogo, então já fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação. Com o sininho de notificação ativado, você será avisado toda vez que sair um vídeo novo no canal, então é muito importante que você ative o sininho, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês também é importante para o crescimento do canal e é muito legal que a gente sempre está olhando no comentário de vocês e respondendo a todos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, assim que sair notícias, a gente pega e coloca aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!